Vem. Vamos pro Corinthians também, porque a Lili Nascimento, na primeira participação dela, disse que tinha informações importantes para trazer pra gente. Eu confesso, Lili, que na hora que eu atualizei a minha timeline ontem, comecei a ver nos grupos e recebi a figurinha, alguém do site pode me chamar com a Lili pegando fogo, eu fiquei preocupada. O que está acontecendo no Corinthians? A história de Balotelli é real? Existe um negócio entre Corinthians e Mário Balotelli? Ô, Mari, beijo para você, amigos do estúdio, novamente, fãs de esportes. Ah, notícia boa, um pouquinho, né? Porque chega de notícia ruim aí no Corinthians, né? Uma sequência de notícias complicadas. Estava informando ao longo da programação hoje, né? Uma informação que foi dada com exclusividade, em primeira mão aí, pelos colegas Bruno Andrade e André Hernando, portal UOL, e eu confirmei com pessoas ligadas à diretoria do Corinthians que o Corinthians tem sim interesse na contratação de Mário Balotelli, 33 anos, italiano, que está sem clube no momento, né? Estava jogando o futebol turco e agora há o interesse do Corinthians na contratação. Por que chega esse interesse, esse grande nome, né? Porque se você olha para o Corinthians na tabela, a atual situação do Campeonato Brasileiro não é muito favorável para você fazer grandes riscos, até por um clube que está passando por uma situação financeira muito difícil. Mas desde o início da temporada, o presidente Augusto Melo, ele prometeu ao torcedor que traria um jogador de peso, um camisa 9, alguém de peso no mercado, tentou o Gabigol, né? Jogou muitas indiretas também, de fato, conversas aconteceram com a diretoria do Flamengo, não avançou, e aí viu a oportunidade do Balotelli. A informação os colegas noticiaram, e confirmei também, que o Corinthians já teve 2 reuniões com o staff do jogador, tá? Ele foi avisado, ele deu autorização para seguir com as negociações, e há uma terceira conversa para acontecer. Aliás, eu conversei hoje com pessoas ligadas à diretoria do Corinthians, que essa terceira conversa vai acontecer em qual sentido? Depois que Ramon Dias, o próximo treinador do Corinthians, né? Depois que ele der o aval, se ele falar, ok, quero contar com o Mário Balotelli, aí sim o Corinthians avança nas negociações. O salário deve girar em torno aí de R$1,5 milhão, né? E fica a questão por quantas temporadas ele assinaria. Questão assim como o Corinthians vai pagar o salário, se de repente vai pegar algum patrocínio aí para ajudar, isso aí a gente espera depois que ele for anunciado, porque de fato é algo que chama atenção. Eu passo até pelo calor da torcida na rua, no estádio, redes sociais, as opiniões são bem divididas. Ao mesmo tempo que causa aquele impacto de vir um nome como o do Balotelli para jogar no Corinthians, ao mesmo tempo muitos torcedores falam, peraí, será que seria a solução para o momento, para a situação que a gente está? O torcedor quer mais soluções práticas e entende-se que agora não é o momento de se arriscar. Tecnicamente, talvez não seria arriscar, a gente conhece a qualidade do Balotelli, mas sabendo que o Corinthians vai se endividar ainda mais, mas por outro lado aí, o presidente Augusto Melo vai cumprir o que prometeu para a torcida desde o início da temporada, que é um nome de peso. Então, tá por essa terceira reunião aí, depois do aval do Ramon Dias, pode ser sim que o Corinthians avance na contratação de Mário Balotelli. E aí, gente, jogador de peso, hein? Nossa, Lili, quando você fala, é isso. A gente tem na tela, inclusive, fica com a gente. Não sai daí não, hein, mulher? O Balotelli, na última temporada na Turquia, com 16 jogos, 10 como titular, ele tem 7 gols e 1 assistência nessa conta. Porque, assim, pelo que a Lili traz pra gente, não é assim... Ah, surgiu um nome ali, sopraram ali na sala de reunião, o presidente falou, gosto, e pronto. E aí, de repente, virou um assunto. Estamos falando de uma terceira reunião com o Balotelli, Mari Pereira. Estamos falando de um negócio mesmo entre Corinthians e o jogador. Que loucura, né? Mas é doido, assim, não é nem fazendo piada, é porque é uma coisa que você não espera, né? Não. Mas assim, se fosse o Flamengo ou o Palmeiras, ou enfim, tô falando de dinheiro, financeiramente falando, porque a Lili termina a participação dela nesse momento falando, né? Porque nome de peso, que também não é barato. R$1,5 milhão. Também não é barato. Fora as outras situações que podem entrar, né? Nessa assinatura de contrato. É muito desconectada da realidade do Corinthians, para mim, assim. E eu acho que talvez a seriedade do assunto ela acontecesse de uma melhor forma se não fosse esse primeiro semestre deste Corinthians. Se não fosse as coisas que a gente já acompanhou do Augusto Melo, se já não fosse o tanto de coisa
errada e bizarra, né? Que já aconteceu nesse Corinthians de 2024. Mas é claro que todo o respeito do mundo, história do jogador, em tudo que ele já fez, o impacto que ele tem. Vem também com uma malinha de extra-campo, vem também com uma bagagenzinha de comportamento, mas é uma cartada, uma possível cartada do presidente para talvez recolocar o nome do Corinthians em um outro momento, para talvez afastar o nome do Corinthians até das páginas policiais, né, que a gente sabe que acontece. Então, assim, eu vejo com muitas dúvidas, muito também por quem está tomando essa decisão e está tentando ir atrás do Balotelli. É que assim, eu acho que não é piada a palavra. Fiel torcida, hoje é dia de decisão, hoje é dia de Campeonato Brasileiro e hoje é dia do Corinthians partir para cima do Vasco da Gama. Só o resultado positivo interessa. E assim, galera, falando dessa partida, eu não tenho expectativa de que o Corinthians possa ganhar esse jogo, ainda mais fora de casa. O Vasco da Gama tá vindo numa sequência de bons resultados assim muito grandes, né? Muitos expressivos. Eu acho que vai ser um jogo muito difícil para o Corinthians vencer esse jogo fora de casa. Mas assim, vamos torcer para que o Corinthians consiga um excelente resultado e possa trazer aqui para São Paulo pelo menos um empate. Se vier uma vitória, melhor ainda. Vocês concordam? Deixa aqui nos comentários para a gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Quero atualizar vocês também sobre esse possível reforço do Timão. Mário Balotelli. O que vocês acham do Mário Balotelli no Corinthians? Será uma boa? É uma contratação de impacto? Ou vocês acham que assim, um tempo do Mário Balotelli jogar no Corinthians já passou? Eu vou falar uma coisa pra vocês, eu investiria no Mário Balotelli, tendo em vista que o Corinthians investiu 5 milhões de dólares no Pedro Raul, pra ficar no banco de reserva sem fazer nenhum gol, por que eu não posso mirar no Mário Balotelli? Então eu acho que sim, a diretoria do Corinthians tem que partir pra cima. A notícia que eu fiquei sabendo é que essa diretoria já está negociando com o Balotelli já tem um mês, então assim, galera, eu acho que há uma imensa expectativa sim, do Timão ir para cima, né? E conseguir essa grande negociação. Vamos torcer para que ele venha e faça muito sucesso aqui no Coringão. Então é isso, galera. Eu tô indo nessa. Fiquem com Deus.